Entra no ar agora o Sindi Mais Forte, o podcast de informação e opinião do Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos do município de Fortaleza, o Sindiforte. A cada 15 dias, um novo programa estará no ar. Sindi Mais Forte, em defesa do servidor público, de mãos dadas com o funcionalismo público de Fortaleza. Embarque nessa! Olá a todos, olá a todas! Estamos começando mais um episódio aqui do seu podcast Sindi Mais Forte. Eu sou o jornalista Márcio Rodrigues e você sabe, o podcast Sindi Mais Forte é uma forma de o Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos de Fortaleza se comunicarem com os fortalezenses, os cearenses e o mundo. É isso mesmo, como todos sabem, o Sindiforte é a mais ampla e representativa entidade de defesa dos interesses dos servidores públicos aqui em Fortaleza. E esse sindicato traz a sua visão de mundo, a visão de mundo da classe trabalhadora para vocês aqui nesse espaço, no Sindi Mais Forte. Por trás das câmeras nós temos ele, Silvio Mota, e ele, César Mota. Eles ajudam a trazer um som de qualidade e uma captação de imagens de primeira linha. Além deles, nós temos a presença do nosso querido Júlio Quintana, ele que é da House 1240 e ajuda a fazer o making off desse quadro que se chama Sindi Mais Diálogo e abre esse episódio para vocês. Hoje o tema é a importância dos catadores na estrutura social da nossa cidade e região. Para falar sobre isso, vamos receber Leina Mara Duarte, ela que é da Rede dos Catadores do Ceará. Leina Mara, ou Mara, seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast. Obrigada. Queria agradecer ao Sindiforte por esse convite para dar mais visibilidade ao nosso trabalho, à população, né? É isso mesmo. E para conversar e ajudar a falar sobre esse tema, vamos contar com a luxuosa presença do nosso secretário-geral do Sindiforte, Augusto Monteiro. Seja bem-vindo, Augusto, a mais um episódio aqui do Sindi Mais Forte. Obrigado, Márcio. Obrigado mais uma vez a toda a equipe do Sindi Mais Forte, né? De uma forma muito especial, agradecer a presença da companheira Mara, que é uma grande lutadora, uma grande batalhadora dessa categoria tão importante do ponto de vista ambiental e social para a cidade e, ao mesmo tempo, tão invisibilizada e desrespeitada no cotidiano. Queria saudar também, né, o conjunto dos servidores e das servidoras, que é o nosso público principal aqui no nosso podcast, e saudar o conjunto da classe trabalhadora da cidade de Fortaleza. Estamos juntos mais uma vez aqui no podcast. Obrigado, Márcio. Lembramos a todos, né, que é sempre interessante você dar um joinha, um like lá nas nossas transmissões no canal do YouTube aqui do Sindiforte, transmitindo este Sindi Mais Forte para todos, para que a gente possa ir além da nossa bolha, né? Além de acompanhar o nosso canal, a gente sugere que vocês assistam ao episódio e acompanhem as notícias no site do sindicato. E a gente também coloca esse episódio aqui como um videocast, um podcast no Spotify. Você também pode curtir lá, né? Lavando a louça em casa, como eu gosto de fazer, né? É sempre importante o homem e a mulher, né, dividirem as tarefas do lar. Então vem com a gente para um novo episódio. É hora de ouvir a voz das servidoras e dos servidores públicos de Fortaleza aqui no seu Sindi Mais Forte. Lembrando que daqui a pouco a gente vai apresentar para vocês o quadro Sindi Mais Diálogo. Eu e o jornalista Haroldo Barbosa somos os responsáveis pela produção desse conteúdo informativo e jornalístico para vocês. Mara, muito bem-vinda, agradeço a sua presença. É importante a gente ter uma pessoa que conhece, né, aquilo que a gente vai falar. E quando a gente está falando aqui da rede de catadores, né,
ou a Rede dos Catadores do Estado do Ceará, a gente está falando de uma organização que nasceu pequena, mas hoje já pode ser considerada uma grande auxiliar na manutenção da qualidade de vida da sociedade cearense. Por que é tão importante a gente ter esses profissionais no nosso cotidiano? E lembrando, né, aquilo que o nosso querido Augusto Monteiro já falou aqui durante a escalada inicial, por que os catadores são tão invisibilizados assim? Muito obrigado, seja bem-vinda e fique à vontade. O microfone é seu. A Rede de Catadores ela foi fundada em 2007, foi pensada em 2000, mas registrada em abril de 2007. Quando ela começou com 5 associações aqui em Fortaleza. E hoje nós já estamos 16 espalhadas aqui na Grande Fortaleza. E agora ela é do Estado, né? Quando a reforma estatutária ela ficou sendo estadual. E a gente já estamos com 80 municípios filiados à Rede de Catadores. 35 deles no auxílio catador pela rede, porque são grupos, não tem CNPJs. E os demais, sim, CNPJ somente ligado. Já foi criada duas subsede da rede, uma na região do Cariri e a outra na região norte de Sobral. Acabou de ser feita agora no semana passada, né? Nós estivemos lá para a fundação da subsede da rede lá. Final do mês de novembro. Foi, no final do mês de novembro. Então, assim, isso mostra que nós estamos na luta, expandindo o nosso trabalho e nossas lutas. Né? Porque a rede ela foi criada para fins de comercialização e acabou que ela virou política. Então nós discutimos muito políticas públicas voltadas para a nossa categoria de catadores. Um dos projetos que nós conseguimos foi o auxílio catador, né? Que a gente recebe 1/4 do salário mínimo do governo por serviço prestado. E isso foi uma luta nossa, desde 2012, a gente andava a pé da Praça da Bandeira até o Palácio do Governo, fazendo caminhada e ir para as reuniões e cobrava aí até que nós conseguimos. Na pandemia veio o auxílio catador, nós lutávamos por uma bolsa catador e tornou-se auxílio por conta da pandemia. Na época o Camilo Santana era o governador e ele disse que tinha que ter esse auxílio para os catadores porque não tinha material, né? A gente vê que foram fechados tudo parou por conta da pandemia. Aí ele resolveu nos beneficiar com auxílio e tornou lei que está até hoje. Hoje ninguém tira da gente. Então, assim, é luta que nós catadores iniciamos e vencemos. E outra luta que nós temos que vencer, né, que é muito importante para a nossa categoria e para a população, sociedade civil, chama-se a coleta seletiva dos resíduos recicláveis. E hoje nós não coletamos nem 2% dos resíduos recicláveis aqui em Fortaleza. Então, por que você enxerga ser importante o início da coleta seletiva ser realizada pelas famílias dentro de casa? A importância é que você vai destinar os seus resíduos corretamente, né? E vai tirar aquilo que ia para o lixão, que via junto com o rejeito, que são as latinhas, os metais e os plásticos, né? Que incorretamente eles vão ter destino certo. Então eles vão ser recicláveis, reutilizáveis. E assim a gente ajuda o nosso planeta a tirar menos petróleo, a cortar menos árvore. Né? Então, a minerar menos minério, né? Minério. Então, isso é muito importante. Né? A sociedade civil, ela vê aquilo ali... eu acabei de tomar uma garrafinha de água, até quando tinha água dentro, ela era importante para mim. Depois ela deixou de ser importante por quê? O que é que tem atrás, o que trouxe essa garrafa até a mim? Que meios ela veio? Então, a sociedade ela precisa saber disso, que é para poder dar mais valor ao material reciclável. Porque o que é lixo para você é renda para nós, é salário, pagar nossas dívidas, o alimento para a nossa família. Então, a gente vê a importância no material reciclável, o valor dele. Eu queria dividir agora essa nossa conversa em 2 ramos, né, em 2 caminhos. O primeiro é o que significa esse auxílio catador para as famílias que o recebem, né? O valor, se eu não me engano, é R$350. É 1/4 do salário mínimo. 1/4 do salário mínimo. Dependendo, de acordo com o salário subir, também sobe o nosso bolsa catador, auxílio catador. Certo. Aí, assim, esse valor ele ajuda a dar uma base, um colchão de proteção social para essas famílias, certo? Certo.
a pessoa tem a liberdade de consumir o que for com esse recurso, certo? Certo. Aí, assim, vale para comprar alimentos, vale, por exemplo, para providenciar um botijão de gás, Sim. vale para pagar uma luz, né, para você poder ter o mínimo de conforto Isso. em casa, ter uma geladeira, né, ter uma televisão, porque ninguém é de ferro, né? Uhum, precisamos. E aí a gente está falando também de rendimento, né? Quando o catador está associado, está vinculado a uma associação, ele consegue fazer um salário maior. Isso. E quando ele está trabalhando por conta própria, ele acaba sendo explorado. E eu queria que você falasse a respeito da diferença entre essas duas situações. O auxílio catador ele é um complemento para a nossa renda. Muitos catadores tiravam R$700 com um quarto do salário, de acordo com o salário mínimo. Né? Hoje ele está R$ 379,50, porque o salário mínimo é R$ 1.518. E isso é muito importante, por quê? Porque quando fazemos R$700 no mês e a minha dívida é 800, eu tenho como complementar. Então, ele é um complemento para a renda. Entendeu? Ele veio para melhorar a situação do catador. Mas isso não quer dizer que nós não fazemos o esforço para ganhar. Para ganhar esse benefício, nós temos que provar para o governo que nós tiramos 500 quilos de resíduos recicláveis do meio ambiente. Cada catador. São 3.655 catadores, provando para o governo que cada um tira 500 quilos de materiais recicláveis ou mais do meio ambiente, para poder ter esse benefício. Se não fosse tirado... Mas se me permite uma perguntinha. Claro. Como é que 500 quilos, né? Isso. Por catador. Por catador, né? Realmente coloca numa situação de bastante trabalho, né? E nas condições que a gente vê no cotidiano. Mas como o governo mede isso, digamos assim? O que o governo exige para, tipo assim, como se fosse uma comprovação de que houve a retirada dos 500 quilos de material, né? Você acha que é muito? É muito. Quantidade? É muito. Pois eu vou dizer para vocês que um catador ele não tira menos do que 3.000 quilos de resíduo mês do meio ambiente. Um catador. Por quê? Porque a gente tem 3 tipos de catadores. Catador de rua, catador de lixão e catador organizados, que é o nosso caso. Então, os catadores organizados lá onde na associação Raio de Sol, que é onde está dentro do Galpão e Moura Brasil, cada catador tira 2.000 quilos mês. A gente tem como provar isso. Uma jornada de trabalho assim. Trabalho diária. de segunda a sexta, coleta seletiva, doações. Então, e esse é doações, a gente não está dentro de lixão. De lixão, cada catador tira 3.000 quilos ou mais. Porque lá no lixão vai tudo. Tudo, né? Aproveita tudo. E nós, no nosso caso, nem todos nós aproveitamos. E no lixão, eles aproveitam tudo. E isso não, cada catador ele tem essa meta. Se o governo disser assim, a gente quer 1.000 quilos, ele tem condições de tirar 1.000 quilos. Só que, porque vivemos daquilo que coletamos. Nós não temos salário fixo. Se eu coletar 600 quilos, eu vou ganhar por aqueles 600 quilos. Se eu coletar 3.000 quilos, eu vou ganhar por aqueles 3.000 quilos. Então, quem faz nosso salário somos nós. Mas a partir dos 500 quilos recebe o auxílio catador. Recebe o auxílio catador. Como temos que provar isso? Que é uma complementação do salário de vocês, isso, na realidade. Isso. Aí, como podemos provar isso? Porque os catadores, eles são cadastrados pela associação que tem CNPJ. Então, o CNPJ é responsável de mandar aquela produção do catador. E se ele é organizado e está dentro de uma associação, a gente tem mais facilidade do que aquele que está dentro do lixão e está na rua. Porque o que está na rua, eles ficam soltos, dentro do lixão também muito dispersos, né? E os que estão organizados, por isso a nossa luta pelo auxílio catador, é para aqueles catadores que estão organizados. Porque ali, sim, a gente tem como provar a certeza, porque temos como emitir notas fiscais, né? Porque nós participamos também da logística reversa. Então, assim, um catador, ele não vive com menos de 500 quilos de material. Se ele viver, ele coleta o quê? Somente cobre e latinha, que são os materiais mais caros. E a gente não vai coletar só cobre e latinha, a gente coleta o todo.
Coleta plástico. Garrafa PET, o PP, PAD, que é tipo de plástico, PVC, que também são tipo de plástico. Aí vem o metal, aí vem ferro, aí vem latinha de alumínio. Papelão, o nosso carro forte. Cada associação aqui em Fortaleza, ela tira mais de 15 mil quilos 15 toneladas de papelão mês. São, ao todo, 16 associações organizadas aqui no município de Fortaleza e região metropolitana, é isso? Isso, somente 8 tem espaço. As outras 8 são grupos se organizando para formar uma associação e lutar por espaço. Quando você diz tem espaço, é um grande galpão no qual você consegue receber o material, fazer a triagem, separar por um, plástico vai para um lado, papelão vai para o outro, alumínio vai para o outro. Isso. E você também tem como prensar ele e comercializar. E depois pesar para então entregar para a indústria. Isso. Esse processo todo, ele precisa de pessoas trabalhando, né? São os próprios catadores que se organizam dentro dessas associações para fazer esse tipo de serviço? Sim, somos nós aprendemos, né? E aí também nós fazemos a contabilização do nosso empreendimento. A nossa contabilização não é feita por contador, né? O contador, sim, precisamos de um contador, porque a partir do momento que temos CNPJ, a gente tem que ter um contador. Mas a contabilização das nossas despesas, dos nossos gastos, tudo quem faz somos nós. E vocês têm recebido, por exemplo, algum tipo de auxílio? Ou é a auto-organização que faz de vocês o funcionamento das associações de catadores? No começo, a gente teve um auxílio muito grande da Caritas Diocesana aqui de Fortaleza. Então, assim, eles foram assim, nossos que nos apadrinhou. Eu tinha como apadrinhar, né? Porque eles que foram buscar a gente dentro dos lixões, tentar organizar. Então, muitas das associações, tanto aqui de Fortaleza como dos municípios interior do estado do Ceará, são organizados graças à Caritas Diocesana aqui de Fortaleza. Então, assim, desde 2000 que eles estão com a gente. Estão um pouco afastados, mas o que nós aprendemos, nós estamos colocando em prática. Como temos alguma dúvida, nós socorremos as Caritas, né? Devido, assim, à diminuição de projetos, que tudo funciona, né? Através de projetos sociais. Mas, assim, eles não deixam de nos dar assistência. Aí eles nos ensinaram, nós aprendemos e fomos passando uns para os outros e está dando certo. Hoje, assim, a gente... nós somos disputados com os grandes empresários. Por quê? Porque nós temos o produto e eles precisam do nosso produto. Então, eu hoje, como eu sou representante da rede e eu estou na frente da comercialização, em busca de preço melhor, eu digo, olha, a gente tem X material, se vocês pagarem X valor, a gente negocia com vocês. E assim está dando certo. É interessante isso, porque você acaba melhorando a condição de vida das pessoas quando elas se organizam. Deixa eu fazer um contraponto contigo, e como você tem experiência, é importante para todo mundo que está nos assistindo que você explique, né? Uma coisa é isso que você acabou de descrever aqui, que são os catadores organizados. E a outra coisa é o catador que atua individualmente. Qual é o tipo de problema que ele enfrenta no seu cotidiano? E assim, existe alguma diferença nos ganhos entre um e outro? Eu queria que você descrevesse. Deixa eu colocar duas coisas também. Pronto, a partir disso, né? Tem a figura também, assim, a gente fica muito feliz com a organização dos trabalhadores, né? E aí, a partir das associações, vocês fazem a coleta e vocês também comercializam, o que é muito importante para a própria melhoria da renda de vocês. Mas existem situações, né? Existe a figura do deposeiro, né? Que muitas vezes é o que se utiliza do trabalho do catador e faz digamos assim, a travessa e faz a venda, né? E tem um problema muito sério, inclusive aqui em Fortaleza, que é o próprio monopólio das grandes empresas, né? Que, por exemplo, algo como a Marquise, que também muitas vezes
eles administravam os ecopontos, né? Isso. Né? Então, assim, queria que você comentasse essas duas coisas, a questão do deposeiro e essa questão também da grande empresa capitalista, né? Que muitas vezes se utiliza e tem até o monopólio da atividade. Mas usamos como exemplo uma pirâmide, né? Onde aqui embaixo está o catador, aqui está o deposeiro, aqui está o atravessador e aqui a indústria. Ah, então tem um deposeiro e ainda tem um atravessador. Isso. Então, o catador de rua, ele está catador-deposeiro. Por quê? Porque muitas das vezes ele não tem carrinho, ele tem que pegar o carrinho do depósito. Então, ele é obrigado a vender para aquele deposeiro, que paga o valor que quer. Entendeu? E nós... E aí, se ele não está organizado, Se ele não né? está organizado, ele tem dinheiro todo dia, mas ele perde muito por isso. Nós, catadores organizados, a gente junta o nosso material durante o decorrer do mês e vendemos X dia para poder a gente fazer nossos salários, né? Que a gente chama de repasse. Então, nós saímos dessa linha aqui do deposeiro. Então, a gente já tem uma agrega valor. Aqui a gente não chegou ainda à indústria, por quê? Porque existem uns trâmites muito grandes até a indústria. Então, assim, nós estamos tentando pular isso aí e chegar futuramente, se Deus quiser, na indústria, principalmente com o papelão, que é o nosso carro forte. Então, aqui o deposeiro, ele paga a latinha do catador a R$5, né, aqui. E aqui, ele já paga 11. É onde nós estamos vendendo, para o grande atravessador. Então, assim, nossa renda é mensal, mas nós estamos organizados, sabemos quanto vamos ganhar, porque nós temos controle. E eles não. Eles chegam aqui, eles não têm direito de ver peso, entendeu? Ele não tem. Chegar no depósito, você vai pesar uma taça, você não tem direito de ver o peso, eles pagam o preço que quer. A gente faz os eventos aqui em Fortaleza e a gente compra o material dos catadores de rua. A gente chega a pagar latinha a 8, lá no depósito é a 5. E eles têm o direito de ver o peso, ver quanto deu, entendeu? E eles querem esse tia, bota eles dizem, chamam a gente de tia, bota uma tenda aqui e vem comprar nosso material todo dia. E eu até brinco, né? Esse menino, são 2 vidas, não, só tem uma, né? Por quê? Porque nós estamos organizados, sabemos o valor do material e eles não. Entendeu? Aí tem muita gente que eu acho bom ser catador, eu acho muito bom ser catador avulso, porque eu tenho meu dinheiro todo dia, mas aí tem uma desvantagem, eles não são beneficiados com o auxílio catador, porque são avulsos, não tem quem vai responder por eles. Uhum. Então, assim, tem a vantagem que você tem todo dia, mas também tem uma grande desvantagem, porque você perde muito. Você Entendeu? acaba sendo explorado, Explorado, né? pelos deposeiros. E aí o valor que você agrega em termos de serviços para o conjunto da sociedade é como se a gente pudesse ler Marx assim na prática, né? Porque a mais-valia é subtraída desse trabalhador, né? Para vocês terem uma ideia, quando eu cheguei, que eu assumi a rede ano passado, as meninas vendiam o plástico a R$1,20. Por que elas vendiam a R$1,20? Porque entre o grande atravessador tinha um aparista que ficava nas associações vendo material para levar para determinada indústria, e eles ganhavam a porcentagem em cima disso. Quando eu assumi, eu fui em busca das indústrias. Hoje a gente saiu de R$1,20 para R$2,50 o quilo de plástico. Uma diferença grande. Uhum. Por isso que vale a pena você ser organizado e você correr em busca e você dar valor àquilo que é seu. Porque quando a gente dá valor àquilo que é da gente, o próximo também olha a gente com outros olhos e passa a nossa valorização. A gente está falando aqui, Mara, de uma questão que é econômica, que diz respeito ao cotidiano de vocês, né? Que trabalham limpando a cidade. Mas a gente não está ainda, não chegou a fazer nenhum comentário, por exemplo, daquilo que é fundamental para o conjunto da sociedade, né? Se a gente tirasse hoje os trabalhadores que trabalham com a separação do lixo, né? A reciclagem, né? E a sociedade perdesse esse serviço, a gente ia estar falando de uma questão ambiental grave. Em que sentido a gente pode compreender a cidade sem o trabalho de vocês? Eu acho que, meu ponto de vista, pelas toneladas que eu vejo em 2 associações tirar durante um ano, que foi, as que estão lá dentro do galpão, foram 500 toneladas de resíduo, e se não tivesse esse trabalho, a gente que não tinha mais planeta, não tinha mais onde botar lixo, não. Já tive tudo assim, muito... 90% do material que chega à indústria é pela mão dos catadores. Não tem outro meio.
Não tem outro meio de dizer assim, esse material chegou aqui pela indústria. Não, é pela mão dos catadores. Porque o único material que a gente vê que não chega à indústria pela mão dos catadores são as grandes redes de supermercados, porque eles mesmos agora estão valorizando o material deles, estão vendendo, que eu acho assim, isso um crime, porque eles já têm um ganho tão alto, né? Eles deveriam doar o material para uma associação de catadores, mas eles não fazem isso. Eles compram a prensa, eles contratam uma pessoa, e eles mesmos prensam seu papelão, seu filme, entendeu? E eles ganham cada vez mais em cima disso. E ainda ganham o quê? A logística reversa e o crédito de carbono. Então, assim, são ganhos absurdos. É aquele ditado que meu pai disse, quem tem dinheiro, quem tem dinheiro, pensa dessa forma. A reprodução da desigualdade. A reprodução da desigualdade. Então, assim, esse material ele não chega por mão de catador. Mas a forma como o papelão chegou na empresa dele foi por mão de um catador, né? Assim, é uma desigualdade tamanha. Mas é isso. A gente está falando também, Mara, eu gostaria de aproveitar, né, esses minutos finais, que você comentou bem no início, que a gente já tem 80 municípios, né, contando com organizações de trabalhadores dessa área. Não é a totalidade do estado, mas não é como era, por exemplo, há 20, 30 anos atrás, que eram só os catadores mesmo atuando sem organização nenhuma, né? O que significa a importância dessa organização e o que a atual gestão federal, né, por meio do atual presidente, e que tipo de auxílio ele deu para que isso se transformasse numa realidade? Porque, se eu não me engano, foi o Lula que sempre faz o Natal dos Catadores, né? Expo Catadores, que a gente chama, né? Eu queria só... Posso? Mara, assim, e assim, estratégias que, enquanto rede ou associação, vocês constroem no sentido de cada vez mais estar trazendo esses trabalhadores que estão aí soltos, né, sem estar organizados, avulsos para dentro da associação ou para dentro da rede. Assim, vocês têm estratégias em relação a isso? Porque assim, é muito importante que toda a categoria de trabalhadores pudesse estar dentro das associações, da rede, ou seja, pudessem estar organizados, né? Seria uma forma de valorizar o trabalho de vocês, ter uma rendazinha melhor, ser um pouco menos explorado, né? Buscar ter uma maior visibilidade, né? E tal, né? Porque assim, é muito... salta aos olhos, né, para a gente, que é impressionante a importância ambiental e social que essa categoria tem para o conjunto da sociedade, para o conjunto da população, né? De estar separando ali o material reciclável, né? De estar voltando esse material, né? De que aquele lixo não vai para as lagoas, para os rios poluir, né? Enfim, assim, seria nessa linha as estratégias, que se a rede tem essas estratégias para tentar trazer o máximo possível desses trabalhadores. Eu sei que não é muito fácil, porque tem inclusive talvez aqueles que pensem que a própria organização dos trabalhadores quer levar vantagem ou quer explorar, né? Mas enfim. Ao longo do nosso caminho, Augusto, nós temos uma grande história, né? Tem o Cícero Catador, que é desde 89, Sim. que todo mundo conhece. Ele é representante do movimento nacional. E assim, é uma pessoa muito humana, ele luta muito pelos nossos direitos. É uma pessoa que, assim, que eu admiro muito, aprendi muito com o Cícero. Então, assim, foi muita visita nos municípios, às vezes metia a mão no bolso, às vezes pegar carona com alguém para levar o nosso movimento até esses catadores. Muitos deles, quando a gente chegava, corria do mato, se escondia, que nem bicho. Principalmente os deslixões, que são muito ásperos. E a gente, com a nossa fala, né, mostrando, levando a nossa bandeira, e um foi acreditando, e um foi puxando o outro, e assim foi o nosso crescimento. Hoje em dia, a gente fala muito da economia circular dentro... Porque essa organização já trouxe frutos, né? O auxílio catador, a melhoria da renda, quando, né? O ciclo, né? Você passa, não tem o deposeiro, você mesmo já está lá no processo de negociação, né? Porque assim, se a gente está trabalhando com esse tipo de material, a gente tem que dar valor a ele, porque é dele que que eu já falei, a gente tira nossos sustentos, a nossa família. Mas é isso, é luta. A gente tem uma Expo Catador, respondendo aqui a pergunta
Márcio, que é um evento que esse ano vai ser em São Paulo, na Inhambi. Todo ano tem, né? Desde 2013, aí teve a parada na pandemia. E são catadores de todo o estado e até de fora do país que estão nesse encontro, onde lá a gente sabe sobre as leis, os benefícios que a gente vai ter, né? O que vai vir para a gente de projetos. Tem sorteios, muita gente ganha caminhão, bicicleta motorizada para coleta seletiva. Tem os empresários que divulgam, né, que investem nessa Expo Catador e divulgam os seus equipamentos, seus maquinários lá. Temos uma grande importância e a valorização do nosso presidente Lula, né, que ele todo ano está lá com os catadores almoçando no Natal dos Catadores. Isso aí é um reconhecimento, né? O presidente do país reconhecer, o presidente do país receber uma faixa de uma catadora, isso aí é magnífico, né? Assim, não tem nem palavras. E a gente, hoje, nós vivemos a economia circular e com a inclusão dos catadores, né? Porque catador, material, inclusão e renda, isso é economia circular. Então, assim, eu fico muito honrada de estar aqui, eu fico muito feliz de ser catadora e lutar pelos nossos direitos, de saber nossos valores. Né? A questão não é a pessoa valorizar, é eu me valorizar. Eu me valorizando, nós catadores se valorizando, as pessoas vão dar o nosso reconhecimento. E é isso que esse presidente Lula trouxe para a gente. Hoje nós estamos uma rede que começou com 5, né, eu falei, a gente já está em todo o estado nos conhecendo, já são 80 municípios, já são 2 subsedes, então isso mostra que é só crescimento. E isso não foi alguém que chegou e deu a gente, não, foi nós que fomos lá, buscamos, lutamos e conseguimos. O auxílio catador foi uma luta nossa, a coleta seletiva é uma luta nossa, porque coleta seletiva sem catador é lixo, porque ninguém é melhor do que os catadores para conhecer o material e saber o que é rejeito, o que é. Então, nós somos capazes de fazer educação ambiental nos condomínios, nos colégios, onde nos chamarem. Hoje nós estamos aqui no podcast, uma coisa muito importante, né, para a gente, divulgando o nosso trabalho, a nossa valorização. Porque as pessoas às vezes veem a gente como um nada, mas quero dizer para essas pessoas que nós somos tudo. Que através de nós é que descobriram que o nosso planeta tem salvação, que senão ele vai ser destruído. Nós estamos prestes a ver um colapso climático, né? E é isso. E agradecer a vocês, eu não sei se já finalizou, mas é isso. Então, eu queria dar a oportunidade de você fazer algumas considerações finais, mas você, eu acho que já trouxe aqui muita coisa, né? Uma última questão que eu gostaria de colocar é se vocês fizeram alguma intervenção, mandaram algum representante para essa COP30, que acabou recentemente em Belém do Pará, e que era uma oportunidade que a gente teve, né, enquanto espécie, de debater o nosso futuro. Daqui do Ceará foi o Cícero Catador, ele foi para a COP30, mas só que nós não tivemos muita voz lá não, né? Até a gente fez até uma escrita e pediu para ele falar lá justamente a questão do racismo ambiental que nós sofremos hoje aqui. Por quê? Porque as grandes indústrias, você vê esgoto na frente de indústria? Não. Não, porque eles geram renda, geram emprego, geram isso, geram aquilo. E nós não geramos? As nossas associações, elas são dentro de periferias. E lá, os esgotos passam de céu aberto na porta do nosso estabelecimento. Então, nós geramos renda, sim, nós geramos emprego, sim, entendeu? Então, a gente precisa ser reconhecido. E eu pedi ao Cícero, se tivesse uma fala, ele fala nisso, porque nós somos empresa. Nós somos empresas. Os 8 associações que tem estabelecimento aqui em Fortaleza, que fica no Grande Pirambu, Santa Rosa, João 23, Bom Sucesso, aqui na praia, que eu esqueci o nome agora, Vicente Pison, né? Então, e Grande Janguruçu, que é um dos primeiros, e lá a gente está largado nessa questão do racismo ambiental. A gente não tem a energia de boa qualidade, não temos saneamento, não temos segurança, entendeu? Muitas das vezes a gente é obrigado a botar câmera porque às vezes o nosso estabelecimento pode amanhecer o dia arrombado e ninguém saber quem foi, né? Ser saqueado, ninguém saber quem foi. Mas nas grandes indústrias ninguém vê isso, né? Então, assim, lutar por igualdade. Ninguém faz esse tipo de ação de invadir a indústria e roubar alguma coisa lá de dentro,
muito menos você vê a fachada, a área em frente à indústria, meio que abandonada pelo poder público. Tudo bonitinho, né? Ó, tiraram uma prensa de dentro de uma associação aqui de Fortaleza. E ninguém sabe até hoje quem foi que roubou essa prensa. Uma prensa, não é coisa maneira não, é coisa pesada, né? E você acha que dentro de uma indústria? Dentro de uma indústria, em 3 minutos achava uma prensa, se fosse um grande empresário. E até hoje, ó, nem BO nós tivemos coragem a pessoa da associação teve coragem de fazer. Por quê? Porque o medo de fazer questão um BO territorial. Questão territorial. De ir na delegacia fazer um BO e depois ser enterrado no outro dia. Então, assim, é nesse sentido, sabe? Nós estamos aí. Obrigado por você estar aqui conosco, Mara. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem e a gente só tem a agradecer o trabalho de todo e qualquer catador, porque se não fosse o trabalho que vocês desenvolvem no cotidiano de vocês, talvez realmente o planeta já estivesse muito próximo de não suportar mais a espécie humana sob a sua crosta terrestre, né? Eu lembro que quando eu era criança, eu juntava osso e lata de leite ninho, que era a única coisa que tinha, né? E aí passava uma pessoa a cada... E era criança doida por dinheiro, né? Para comprar bombom. E hoje eu estou aqui, né? Falando da importância daquele material que eu comecei a juntar quando eu era criança. Isso aqui há 40 anos atrás, estou com 47 anos. Parabéns. Obrigada. Augusto? Eu queria agradecer a Mara, colocar inclusive que o Sindiforte está à disposição de vocês, junto com a Intersindical, para cada vez mais a gente estreitar as relações, né? Porque assim, do lado de cá, do que seria a luta de classes, todos nós somos classe trabalhadora, servidores públicos, trabalhadores CLT, os trabalhadores sem direito, que hoje é uma categoria que praticamente se encaminha para ser a maioria da classe trabalhadora, infelizmente, né? Se encaminha para isso. Então, assim, a gente tá para somar e quer estar junto com as lutas de vocês e estamos junto para estar construindo as coisas. A gente acha muito importante a sua participação aqui no nosso podcast, né? Onde você, inclusive, leva para os servidores públicos a importância do trabalho de vocês e como é o cotidiano e a luta de vocês para gerar renda, inclusive, né? Para sobreviver, para gerar renda e, ao mesmo tempo, o que é a importância ambiental de vocês hoje dentro da lógica do sistema capitalista, né? Digamos assim, do próprio esgotamento do sistema capitalista. Né? A gente aqui, a nível de base nossa de servidores, a gente tem uma categoria que é muito invisibilizada, que são os garis, né? Hoje em dia, praticamente, a prefeitura ela trata os garis de forma muito invisibilizada, praticamente assim, está praticamente esperando essa categoria se aposentar, porque não tem mais concurso público, não tem a valorização adequada, porque hoje quem praticamente tomou de conta de fazer a limpeza urbana é a grande empresa. Né? São as grandes empresas aí que têm contratos com a prefeitura. E ainda tem essa categoria que está praticamente assim, só esperando a aposentadoria. E muitos que hoje vivem numa situação de muita precarização e que estão tendo dificuldades, inclusive, de se aposentar por conta da mudança do regime que foi feito na gestão do então prefeito Roberto Cláudio, né? Trabalhadores e trabalhadoras que já estão adoecidos, que já têm uma idade avançada e que estão tendo dificuldade até de se aposentar. E sem falar do que é realmente o trabalho no cotidiano, né? A invisibilização e a desvalorização do ponto de vista salarial e das condições de trabalho para exercer. Então, assim, a gente tem a categoria dos garis que está muito próximo do que é o trabalho que vocês realizam no cotidiano, né? E que a gente aqui tenta atender, né, enquanto trabalhadores e trabalhadoras. Achei muito massa também você tocar na questão do racismo, né? A maioria dos catadores, dos trabalhadores e das trabalhadoras, catadores de material reciclável, assim como os garis, os trabalhadores da limpeza urbana,
a maioria deles são negros, são pardos, que vivem nas periferias, que sofrem com o racismo estrutural e o racismo ambiental, né? E que precisam ser olhados, né? E é preciso cada vez mais que a sociedade ela avance no sentido de estar corrigindo essas desigualdades raciais e tal. E no período que a gente está saindo aí do mês da consciência negra no Brasil, né? Que é uma data muito importante para a sociedade brasileira, para o movimento negro organizado, enfim, é isso. Então, assim, a gente só tem a agradecer. Parabéns, né, pela potência que você colocou hoje aqui, a propriedade que tem de estar falando dessa categoria, da organização, né, que vocês têm. E um recado que a gente pode, inclusive, dar para o conjunto da categoria dos catadores é que se organizem, acreditem na associação, né, e participem junto às lutas, porque os avanços que vocês tiveram, a gente pode ter um governo que seja mais sensível às pautas, mas efetivamente só se avança de forma organizada, com luta e com resistência, né? E tal, dentro desse processo. Então, obrigado, Mara, e obrigado aqui ao Márcio, toda a equipe aqui do Sindimais Forte, né? Na realização aqui do Sindimais Diálogos. Obrigado. Posso falar só um minuto? À vontade. Com a sua fala, eu puxo aqui para o nosso lado. Os garis, eles ainda são beneficiados com a aposentadoria e ainda têm os direitos trabalhistas. Sim. E nós catadores, não. Não. Nós catadores, a gente não tem nenhuma lei. Estão dentro do campo dos trabalhadores sem direitos mesmo. Sem direitos a né? nada. Se não for um LOAS, se não for um LOAS ou um BPC, a gente não tem como garantir essa aposentadoria como catador, como classe trabalhadora de catador, né? Então, assim, existe uma lei, mas está engavetada, não foi para frente, né? Para garantir que nós possamos se aposentar como catadores de material reciclável e ser reconhecidos. E é isso, a nossa luta é essa. Também existe muito catador doente, está trabalhando lá dentro do galpão que tem diabetes, que tem hipertensão, né? E eles, às vezes, muitas vezes deixam... Tuberculose, né? Um problema bem muitas cotidiano. Vezes deixam de se né? cuidar, porque o dia que ele faltar, ele não ganhou nada. Entendeu? Então, assim, é uma discussão que se a gente fosse a fundo, a gente ia passar o dia aqui, né? Mas é isso. A gente pode fazer outros. Inclusive, era pra gente ter filmado, Márcio, na semana passada, mas a agenda da Mara, da Lídia, do Cícero tava, porque estão na luta aí a nível nacional, né? Tentando fortalecer a categoria e a importância da categoria. A gente só tem a agradecer. Muito importante a gente aprofundar, né, o conhecimento de como essas coisas funcionam, para a gente poder compreender, né, que infelizmente na sociedade a luta de classes não acabou com o fim do... É muito importante a gente entender que na sociedade a luta de classes não acabou com o fim do Muro de Berlim, né? Que ela continua e ela se aprofunda quando a gente concentra cada vez mais riqueza na mão de poucos, justamente porque a gente não consegue fazer uma divisão equitativa e a luta pela mais-valia prossegue, independentemente de qual é o modelo econômico adotado por quem está no poder. Obrigado, Mara, pela sua presença, obrigado, Augusto, pelos seus comentários. Obrigado. E a gente vai encerrando aqui esse Sindimais Diálogo de hoje, do episódio 31. Obrigado, já voltamos depois do intervalo. O associado do Sindforte que precisa de orientação jurídica para problemas de ordem administrativa ou trabalhista, civil e direito de família pode ser auxiliado pelo seu sindicato. Para marcar horário, você que é sócio do Sindforte pode agendar uma consulta com os nossos advogados. Eles prestam serviço na entidade de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h e das 12h30 às 16 horas. Ligue para o número 085-3211-3700 ou 3211-3706. Se preferir, entre em contato pelo WhatsApp 85-999-760072. Seu sindicato não te deixa na mão. Venha para o Sindforte.
Oi, estamos de volta. Agora a gente vai apresentar para vocês o Cine Mais Cultura. E nesse Cine Mais Cultura especial, a gente vai apresentar para vocês o Cine Teatro São Luís, que saiu da iniciativa privada, foi construído na década de 50 e agora é um espaço público onde a cultura é preservada e estimulada a acontecer para o conjunto da sociedade. Quem explica melhor para vocês são a Silene Medeiros e o Augusto Monteiro. Olá, sou Augusto Monteiro. Sou Silene Medeiros. Hoje viemos conhecer o Cine Teatro São Luís. Um espaço de arte e cultura no centro de Fortaleza. Vem com a gente! Um marco na cultura do cinema de rua, o Cine São Luís foi construído na Praça do Ferreira e foi inaugurado em 26 de março de 1958. Considerado a joia da coroa do conglomerado capitaneado pelo empresário Luiz Severiano Ribeiro. Decorado com luxo e bom gosto, o cinema viveu seus tempos áureos nas décadas de 1950, 1960 e 1970, recebendo públicos que ultrapassavam 1.000 pessoas. Era uma espécie de ponto de encontro das pessoas com posses na capital cearense. Para acompanhar as principais atrações da indústria cinematográfica mundial e brasileira. Veio a crise. Depois de fechado, o Cine São Luís deu espaço a um novo equipamento gerido pelo governo do estado. Reformado, hoje o Cine Teatro São Luís abriga campos de cultura, além de ser referência para a telona. É administrado pelo governo do estado, que tornou um bem público e instituição cultural vinculada à Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, gerido em parceria com o Instituto Dragão do Mar. Diego, que bom estar aqui no Cine Teatro. E eu gostaria que você falasse um pouco da programação que vocês têm aqui, que eu tenho a oferecer ao público. Vou agradecer, Silene, aqui, para agradecer a presença de vocês aqui no Cine Teatro São Luís, como você tocou muito bem. Antes era Cine São Luís, né? Desde a sua inauguração em 1958. E de lá para cá a gente tem muita história, muitas experiências vividas aqui dentro, muitos relatos de afetivas, histórias. No meu caso também eu posso falar que isso faz parte da minha história também. Foi meu primeiro filme no cinema que eu assisti aqui quando criança, então estar trabalhando aqui também faz parte da minha história. E como o Cine Teatro hoje, ele tem uma dinâmica diferente do que era antigamente, na minha época que eu vim aqui quando criança, que era Cine São Luís. Hoje é um Cine Teatro. O que quer dizer isso? Né? Ele consegue receber as várias linguagens artísticas num espaço só. É como se aqui fosse um centro cultural concentrado no mesmo espaço. Então a gente tem apresentações musicais, apresentações de teatro, shows de circo, balés de dança. A gente tem, e além do cinema, que é a sua essência aqui do São Luís, né? Então a gente tem uma programação variada, a gente funciona de terça a domingo, nos 3 horários, manhã, tarde e noite. Então, assim, é uma programação tão intensa que a gente tem que acompanhar a nossa programação nas redes sociais. A gente tem as nossas redes sociais, é só procurar cineteatrosaoluís.com.br no site, ou então Cine Teatro São Luís Fortaleza no Instagram, que você vai ter acesso, porque a programação ela não para. A gente tem um funcionamento aqui que é frenético, assim, ofertando cultura para a população. Diego, cada vez que a gente vem aqui, as lembranças e memórias, elas são muitas, né? Fale um pouco sobre a programação gratuita, a gratuidade, enfim. A gente tem momentos históricos aqui no São Luís, né? Desde essa abertura da inauguração em 1958, essa fase Cine São Luís, que era um cinema idealizado por Luiz Severiano Ribeiro, que era um cineasta, um idealizador de cinema aqui na cidade. E teve vários momentos, assim, a gente quase que perde o São Luís, né? Teve o seu momento de decadência ali no final dos anos 90, para o começo dos anos 2000. A cultura do cinema mudou, né? Os cinemas foram para os shoppings, né? As pessoas começaram a ficar mais em casa. Hoje tem os streams, né? Então foi um desafio manter o São Luís aberto. Mas o que deixou ele resistente foi a própria população que protegeu o São Luís desse possível fechamento, como aconteceu em outros cinemas de rua no Brasil, né? No caso hoje, é um cinema tombado, né, protegido por um tombamento oficial.
Ele é um cinema público, né, que hoje quem administra é a Secretaria de Cultura, né, hoje o IDM, que é um OS do Estado, né, ela presta serviço para o Estado, ela administra os equipamentos culturais. Hoje ela administra o São Luís. Então, desde 2015 está reaberto. A gente fez 10 anos, né, 2025. E com uma programação que tem como sua ponto de partida a gratuidade, realmente, como você falou. Assim, a gente incentiva a programação gratuita para poder fomentar essa cultura, para poder ser mais acessível, né, para a população. O nosso cinema, a programação de cinema, a maior parte dela é gratuita. A gente tem às vezes uma questão de uma pauta nacional, ou então um show que tem uma cobração do ingresso, mas é um valor assim, mais simbólico, né? Mas a grande parte da nossa programação, se eu falar assim, pode ser 70%, 80% é gratuita. E quando é pago é um valor mais simbólico. Sim. Então é só procurar que a gente vai ter alguma coisa legal para assistir aqui. Seja cinema, teatro, música. A gente tem programação também na calçada, desde a programação gratuita na praça. A gente tem uma faixa de programação chamada Curta São Luís, que são apresentações a 12h30 no foyer, ali na entrada do São Luís, que é exatamente para os comerciantes locais, quem está passando aqui pela praça, se convidar, né, a entrar no São Luís. Então a gente tem, e essa programação é gratuita e já é conhecida aqui no entorno do centro, né, no entorno do São Luís. Então a nossa essência está nessa acessibilidade cultural, né? De incentivar as pessoas a conhecer, a viver essas histórias aqui. Muitos serem deslumbrados aqui na primeira vez, né, de entrar no São Luís, ter essa experiência como a gente teve aqui no passado. E esse é o nosso desafio. Foi 10 anos agora, 2025, e a ideia é permanecer por mais tempo conquistando, né, fazendo memórias mais da população cearense. O Cine Teatro São Luís tem uma programação intensa e espetacular. Embora não seja toda gratuita, tem muitas ações de gratuidade, como as sessões de cinema das férias, aberto ao público em geral. Sessões de cinema para as escolas, pequenas esquetes teatrais e de palhaçaria no horário de almoço, espetáculos de dança, teatro, exposições e muito mais. Para saber mais, acesse o site do Cine Teatro São Luís no endereço eletrônico www.cineteatrosaoluís.com.br. Até a próxima edição do Cine Mais Cultura. E aí, gostou da dica? É uma dica muito bacana. Faz parte da história aqui de Fortaleza o Cine São Luís, o hoje Cine Teatro São Luís. E a gente volta daqui a 15 dias com Cine Mais Forte, um novo episódio para vocês. Um abraço e até lá. Você assistiu e ouviu Cine Mais Forte, o seu podcast do Sindiforte, o principal sindicato na defesa da classe trabalhadora pública de Fortaleza. Aqui você ouve e assiste a opinião política da sua entidade. Acesse informações sobre os seus direitos, lutas e conquistas. Ouve dicas culturais e de lazer. Produção de Haroldo Barbosa e Márcio Rodrigues. Apresentação: Márcio Rodrigues.